Fala, Carlinhos. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lu. Tudo bem? Graças a Deus. Com você? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui. Bem-vindo ao Raio X do Personal Trainer no Brasil. E daí, como tá te falando, Carlinhos, essa série nasceu da minha própria necessidade e curiosidade de aprender com profissionais como você, que vivem no dia a dia os desafios, as barreiras e as conquistas desse mercado que, de fato, transforma a vida das pessoas. Então, a ideia é traçar um painel aqui e um retrato bem completo, bem profundo do que é ser personal trainer no Brasil hoje. E nessas conversas que eu estou tendo, nesse mosaico que eu estou criando, tua voz é, sem dúvida, essencial. Então, Carlinhos, indo direto ao ponto, eu quero que você se apresente e dê alguns passos para trás aí na linha do tempo, dizendo como e por que você entrou na área, como foi esse teu começo, enfim, conta, se apresenta e conta um pouco dessa história. Lu, primeiramente, obrigado. Uma honra, cara, muito grande o seu convite. Tá? Para mim, você é uma pessoa, um ídolo. Então, primeiramente, obrigado. Eu comecei, cara, eu sou de São Sebastião, né? Litoral norte de São Paulo. E lá, quando eu saí da Marinha, na verdade, estava servindo a Marinha do Brasil. Eu saí da Marinha, sempre tive uma vida no esporte. Estava procurando uma faculdade. E a primeira, na verdade, quando eu entrei e prestei vestibular, foi Direito, por incrível que pareça, tá? Depois, logo eu vi que não era, depois de um semestre ainda. E aí comecei a cursar Educação Física em Caraguatatuba, onde eu ia todos os dias saindo de São Sebastião, todos os dias de segunda a sexta, saía por volta de 5 horas da tarde, dava de ônibus 1 hora de viagem, coisa que o trajeto é 30 minutos. E após 2 anos de faculdade, abriu o curso de Educação Física em São Sebastião. E aí eu consegui transferir para terminar, pelo menos, eu sou graduado em licenciatura e bacharelado, então eu comecei fazendo a licenciatura. E aí eu consegui trazer para São Sebastião e terminar a licenciatura. Como na minha faculdade em São Sebastião o curso era novo, precisava de aprovação no MEC. E aí eu não conseguia, cara, entrar direto assim no bacharel ali na faculdade que eu estava. E na época da licenciatura, no meu último ano, foi aonde eu conheci os cursos do Core 360. É aonde eu fiz a fase 1 e 2, 3 e 4, e aí comecei a ficar mais assim animado com aquilo tudo e falei, é isso que eu quero trabalhar. Porque a minha cabeça, quando eu entrei em Educação Física, por mais que iniciei na licenciatura, cara, a minha cabeça era trabalhar como preparador físico, com atletas. A ideia era essa. Mas daí veio o Core 360, falei, é isso, tô indo no caminho. Aí eu vi que, não conseguiria fazer em São Sebastião, o jeito era vir para a cidade vizinha e não era mais Caraguá. Teria que vir para São José. E São José foi também unir com o lance de poder crescer mais, ter mais visibilidade no mercado, mais posicionamento profissional, através das amizades que eu fiz aqui, dos cursos que eu fiz aqui, dos lugares que eu poderia trabalhar. E eu fui traçando um caminho, cara, aonde vim para cá com 2 academias em mente já. Tinha perfeitamente, queria trabalhar nesses 2 lugares. Daí eu não sabia ainda como que eu ia chegar lá, mas eu queria trabalhar lá. Eu falei, eu vou para São José dos Campos, cara. Queria trabalhar na Saúde e Evidência, que era a primeira em mente, e a Companhia Atlética que eu tô aqui hoje. A Saúde e Evidência eu cheguei lá, bati lá no Arthur e falei, cara, tô aqui para trabalhar, queria e estudar, preciso terminar meu curso. Eu sou formado só em licenciatura, então queria fazer o bacharel aqui em São José dos Campos e já trabalhar por aqui com treinamento funcional para a área que eu gostei de conhecer. Aí ele, acabei de contratar um cara, mano. Mas, isso era num domingo, Mas calma, vamos ver aí o que a gente consegue. Eu tinha uma namorada aqui, conseguia me virar um pouco lá com ela.
Aí, beleza, desci para São Sebastião, voltei para São José. Eu falei, cara, vou ficar aqui, vou fazer o seguinte, vou ficar pentelhando esse cara. Eu ia para academia cedo, ali, estacionei meu carro, eu tinha um golzinho, estacionei meu carro na porta da sala de evidência. Aí lá, de manhã, eu saía para deixar currículo nas escolas, tentando alguma vaga como professor de licenciatura, mas ninguém ia contratar ali sem indicação, um professor recém-formado, novo ainda, de idade. Eu falei, cara, beleza. Ficava de manhã, a parte até meio-dia, entregando currículo. Aí, às 13 horas, os professores na saúde de evidência se reuniam para treinar. Cara, valeu mais que a minha faculdade, que era o treino das 13. Ali era o maior laboratório de São José dos Campos de exercício, cara. E de treino. A gente testava tudo. Aí terminava por volta das 2 horas, eu tomava banho e ia de novo distribuir currículo em escola para tentar arrumar um emprego. Chegava às 6 da tarde, eu ia para a academia na recepção e ficava no notebook vendo se alguém respondeu algum e-mail utilizando o Wi-Fi dali. A academia fechava às 10. A academia fechava às 10. Eu pegava meu carro que estava parado na rua, estacionava ali na frente da academia e dormia no carro. Genial. Dormia no carro ali, uma semana. Fiquei assim. E aí, às vezes, ia na casa da minha namorada, ela falou, você tá ficando onde? Deu, tô num hotelzinho aí. Aí, só porque eu não queria mais pentelhar lá, né, meu? Mas beleza. Daí fiquei nisso, nessa rotina, até... chegou na quinta-feira, na verdade, foi assim, um professor, que é meu xará, que é o Carlos Júnior, o Junão, o cadeirante, professor lá, ele falou, cara, você quer trabalhar aqui? Eu quero, meu. Ele, ó, fazer o seguinte, eu fecho a academia todos os dias. Eu tô meio cansado desse horário, sair tarde, daí entrar no carro, desmonta a cadeira de rodas, tudo. Vou ficar só no horário da tarde, vou falar pro Arthur colocar você no horário da noite. Aí eu falei, cara, vai me ajudar muito. Aí o Junão foi e já mandou mensagem. Eu já preciso sair desse horário, para mim tá ruim, o cara quer trabalhar. Aí, pô, vai lá. Comecei numa sexta-feira, cara. Entrando às 5:30 da tarde, saí às 10 lá. Pronto, ali já foi o pontapé, cara, que eu queria. Comecei lá, daí eu já falei, nossa, vou me matricular agora no curso. Comecei a fazer o bacharel à distância, aqui, porque eu teria que trabalhar para me sustentar aqui. Daí eu trabalhava saúde e evidência à noite. A companhia atlética estava em planos, mas eu não sabia com quem eu ia conseguir entrar lá, porque já tinha passado o processo seletivo. E aí, passou um tempinho, cara, pós o processo seletivo, uma professora da saúde e evidência chegou, Carlinhos, ó, a coordenadora lá é minha amiga, e ela falou que surgiu uma vaga para estagiário lá, porque o menino falou que sabia nadar e aconteceu um acidente com ele na piscina. Aí, tanto é que a minha contratação na companhia atlética foi assim, eu cheguei aqui, preciso falar com a coordenadora dos estagiários. Daí, beleza, subi. Ela só falou assim, você sabe nadar? Eu, opa, perfeitamente, sou do litoral, estava na Marinha. Bem. Sim. Ela, tá contratado, vamos lá, bora. Aí comecei, cara. Aí eu falei, nossa, graças a Deus, deu tudo certo. Todos os planos. Daí tava nos 2 lugares que eu queria e ainda tinha mais um período disponível porque minha faculdade era à distância, era online. Aí surgiu a ACM, cara, que era também uma outra grande academia onde foi muito legal trabalhar lá. E aí, naquele momento, cara, em 2015, que foi isso, eu tava nas maiores aqui de São José, nas melhores. As 3 melhores referências da cidade. A cidade, é uma cidade muito grande e desenvolvida. Já em 2015 já estava bem desenvolvida e crescendo. Ali fiquei de 2015 como estagiário. Me formei em 2016. Fui contratado na companhia, fui contratado na saúde e evidência. E a ACM eu tive que sair porque já tinha aparecido alguns alunos de personagens. E aí eu tive que abrir horário, aí eu escolhi esses 2 lugares. Acabei que, em 2016 comecei a minha carreira como personal trainer no atendimento particular. Foi assim, cara, foi bem legal porque eu me formei, dei entrada no CREF, fiz a colação de grau, eu peguei o CREF,
assinei o contrato aqui na academia, que a gente tem um contrato de autônomo, de prestação de serviço. No outro dia eu tinha aluno já. Eu já tinha 3 alunos, assim, que eram pessoas-chave da cidade, pessoas referência. Um atleta de alto nível, uma apresentadora de TV e um ex-reality show. Ah, Nossa, cara, tudo que eu queria. Tudo que eu queria. E aí, a partir daí, cara, eu comecei... as coisas começaram a acontecer e eu comecei a, tipo, a ter mais, assim, visibilidade, ganhar mais visibilidade como personal trainer no atendimento particular. Mas esse começo foi bom e foi sofrido, cara. Por mais que eu comecei com poucos alunos, eu tinha muita dificuldade em agenda. Eu era muito assim fácil de manipular os horários, até porque tinha espaço. Daí eu me perdia muito. Isso para mim, a agenda foi um desafio que eu ralei bastante, cara. Não foi nem valor, porque esses 3 para mim no começo não foi a questão de como cobrar. Eu já tinha uma base ali que os caras falavam para mim. Daí ó, eu faço tanto, mas pô, já tô tanto tempo no mercado. Aí eu falei, beleza, vou começar assim. Em 2015, eu comecei a cobrando aqui, posso até falar o valor, em São José dos Campos, R$ 80 a hora a aula. Que já pô, eu considero na época, né? para Quase 10 anos atrás. 2016, 2016 que eu me formei, foi onde eu comecei a atuar. Isso, quase 10 anos, 9 anos de formado eu tô fazendo agora. Tô fazendo, falei aqui pra galera agora, falei, tô fazendo 10 anos de companhia atlética, eu entrei em 2015, 2025, 10 anos de companhia, tá? Falei, quero a plaquinha, eu falei, eu quero a plaquinha que tem. Merecida. E aí 9 anos de atuando como personal trainer já, né? Eu comecei, daí fiquei assim, Lu, trabalhando como personal, cara, e 2 academias. De 2016 até 2018, cara. Eu fiquei como professor de sala e personal. Isso daí também foi um desafio para mim, cara. Mas eu tinha medo de largar os horários e não conseguir aluno. Por mais que as pessoas demonstravam interesse, eu ficava meio assim, pô, como que eu vou largar, viver só disso e tal. Então eu fiquei ainda de 2016 até 2018. 2018, cara, por incrível que pareça, quando o meu filho nasceu, e aí que eu deveria, eu acho, pô, procurar ficar estável, aí eu larguei mão de tudo. Aí eu larguei e falei, não, vou virar personal trainer. Larguei, pedi para sair na companhia e pedi para sair da saúde e evidência. E comecei somente como personal. Somente como personal. Então, assim, ó, trabalhando como personal trainer desde 2016. Agora, personal e professor de sala. 2016 a 2018. 2018 até hoje é só personal, cara. Eu nunca mais trabalhei em nenhuma academia. E agora afunilei ainda mais, cara. Do ano passado para cá, do ano retrasado para cá, eu só destinei meus atendimentos a um lugar, somente a companhia atlética. Eu só atendo na companhia atlética. Porque também gerou um outro desafio para mim. Eu comecei a dar muitas aulas, deslocamento, a cidade foi crescendo, o trânsito foi aumentando, e aí ficou mais desgastante, mais que a gente conseguiu aumentar também os valores de hora, eu falei, putz, eu acabava perdendo pelo menos umas 3 horas no meu dia, porque eu calculava 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar, perdia 1 hora, dependendo do lugar que eu ia. Aqui não, hoje, ó, tô encerrando meu dia, essa que eu terminei foi a 9ª aula, são 9 aulas, são 9 horas trabalhadas. Eu ia dar 10, cancelou hoje, ia ser 10 aulas, mas em média, aqui, para mim, falar para você que desde o ano passado, na verdade, cara, os donos aqui, eles fizeram o seguinte, todo início de ano, eles fazem uma reunião com os personagens internos e externos. E ano passado, no início, eles falaram assim, quem batesse 100 aulas no mês primeiro ia ganhar um prêmio, que seria uma viagem. Começou o ano de 2024,
chegou fevereiro, ainda era fraco, maio, justamente nessa época, eu bati 110. 110. E aí, cara, foi... Tempo prêmio. Não, graças a Deus, assim, tirando dezembro do ano passado, que caiu, assim, um pouco, que foi abaixo de 100. Daí eu fiquei dezembro, janeiro e fevereiro agora abaixo de 100. Agora já voltou de novo. Pô, encerrei abril com 123 aulas no mês. Pô, que bacana, Carlinhos, parabéns. Eu acho que esse relato que você deu é um dos motivos pelos quais eu quis falar contigo, porque tem muita gente que está entrando na área, que vai ouvir esse vídeo, que ainda não deu aquele primeiro passo, está no último período da faculdade, ou começou a trabalhar, entrou para trabalhar lá no salão da academia, e não tem nenhum aluno. Então, às vezes, fica muito difícil imaginar como você sair do 0 para 1, né? Mais difícil ainda é imaginar como você sair do 0, que é uma situação que você já esteve, lá quando estava estudando, buscando sua vaga de estágio, etc. Como você sair do 0 para 123 por mês. Então, eu quero aproveitar, Carlinhos, de fazer 2 perguntas, cara, em cima do que você contou. Qual você acha que foi, nessa tua jornada de 2016 até hoje, aquele momento que você considera que foi uma virada de chave? Você falou de algumas coisas em relação a aprender a gerenciar melhor tua agenda, fazer uma gestão melhor do teu tempo, como cobrar. Qual foi o momento que você considera que você conseguiu, de fato, virar a chave para chegar no estágio de ter mais de 100 aulas mês? Cara, eu acho que quando eu comecei a me posicionar, quando eu consegui me posicionar como profissional, cara, que eu, tipo, consegui mostrar o meu trabalho, assim, com mais clareza e eu acho que, assim, os desafios que eu acho que eu tive naquela época que me ajudou a mostrar meu posicionamento foi a agenda, né, que foi o principal ali para mim. Cobrar valores também foi no início foi difícil. Quando começou com os 3 primeiros eu não tive problema nenhum, mas depois que foi aparecendo, aí eu ralei um pouco. Mas quando eu comecei a entender, cara, que eu falei, esse foi chave, agora eu lembrei. Quando eu me formei, cara, eu fui um cara muito assim, ó, focado na técnica. Técnica de exercício, técnica. E eu fiquei até um cara meio arrogante naquela época, cara, ali. E aí eu comecei a ver o seguinte, que às vezes o cara ali que às vezes nem era tão técnico, tinha muito aluno, mas ele tinha algo diferente, cara. E aí eu comecei a reparar, e aí eu acho que foi quando eu consegui unir a parte técnica com a parte profissional, que eu digo de atendimento, eu acho que foi aonde mudou tudo na minha vida, cara. É isso, Lu. Resumidamente foi isso. Porque eu era focado somente assim, ó, engessado, falei, a técnica é isso e é isso que tá valendo. E era o que e é isso que tá certo. E, pô, eu falava com autoridade. Falava com muita autoridade. Só que, pô, não era isso. Os alunos às vezes estavam ligando, às vezes mais pelo atendimento. E daí comecei a pesquisar mais, comecei a ver que, pô, você não fica num lugar onde você é mal tratado, onde você é mal atendido. E aí eu comecei a alinhar os dois. Quando eu alinhei a técnica com o atendimento, foi onde mudou a minha vida profissional como personal trainer. Perfeito, Carlinhos. E daí, dentro disso, olhando um pouco agora daqui para, não olhando daqui para trás, mas olhando daqui para frente, quais são as suas metas? Aonde você quer estar nos próximos 9 anos? Para onde você está olhando? Cara, nos próximos 9 anos, eu gostaria de... Eu sempre, ó, eu lembro que quando eu estava em São Sebastião, falei, eu queria conquistar São José dos Campos. E hoje, São José dos Campos, eu
pô, sou um cara conhecido na área. Em 9 anos eu gostaria de estar no estado de São Paulo, pelo menos já conhecido como um bom personal trainer ou como uma referência no estado inteiro. Em 9 anos, cara. Não, você está na trilha, no caminho para isso. E daí, olhando o que você vê no mercado hoje, porque eu costumo dizer que quando você trabalha numa academia e você, ou numa sala onde você tem muitos personal trainers e muitos alunos, talvez esse seja o melhor laboratório para entender a natureza humana, né? Porque geralmente as pessoas, quando elas estão treinando, elas estão no melhor momento do dia delas. Elas estão mais relaxadas, mostram mais que elas são. E os profissionais também, né? Então, quando você olha o mercado hoje, quais são, se você fosse apontar um ponto positivo e um ponto negativo desse universo de personal training, qual que seria hoje um ponto positivo que você vê e qual que seria um ponto negativo? Ponto positivo, cara, é que cresceu muito a procura pelo nosso trabalho. Cresceu muito. Hoje, cara, se metade da população que resolvesse treinar, eu não ia ter personal trainer suficiente para atender, cara. Então, tipo, esse é o ponto positivo. E o ponto negativo que eu acho que ainda, cara, acho que faltava um pouco mais de preparo, cara. Eu acho talvez, digamos, competência, assim, capacitação, a palavra certa. Capacitação para atender essa galera. Eu vejo, assim, estou numa grande academia, eu vejo que garotada, pô, eles já estão muito na ânsia do personal trainer ali. Nem ainda não se formou, mas já tá tipo assim. Não é tão fácil. Eu acho que para mim, cara, ter sido personal trainer que eu sou hoje foi também referência de ser um bom professor de sala. Perfeito. É isso. Eu tinha várias estratégias quando eu era professor de sala. Eu vestia a camisa dessa academia, de qualquer outra, como se fosse a minha. Até hoje eu visto, mesmo não sendo um funcionário. E eu tinha na minha estratégia, de todos os dias quando eu entrava para trabalhar, eu tinha que conhecer um aluno novo. Eu tinha que me apresentar para um aluno novo. Eu conheço o Lu hoje, mas não foi o Lu. Falou, e aí, Lu, beleza? Precisou de mim, cara? Me chama. Vou estar aqui até as 10, hein? Aí eu tenho que ir em outro hoje, eu tenho que conquistar outro. Todos os dias eu tinha que conquistar um aluno novo. Então, eu acho que, assim, o ponto positivo, cresceu bastante a procura pela gente, pelo nosso trabalho. E o ponto negativo, eu acho que a gente precisaria mais capacitação, cara. Eu acho que é isso. Ponto negativo. Perfeito. E, Carlinhos, uma última pergunta. Tendo todo o conhecimento e know-how que você tem hoje, em 2025, se você pudesse pegar tudo que você sabe hoje e dar um conselho, ou alguns conselhos, para o Carlinhos de 9, 10 anos atrás, que estava começando, qual seria esse conselho, essas coisas que você falaria, que você sabe que ia tornar o caminho não necessariamente mais rápido, mas provavelmente mais fácil? Ah, cara, eu diria assim, para eu ter sido um pouquinho mais, talvez, maleável e ter. Porque quando eu foquei em uma coisa, eu fiquei naquilo ali, e aí eu pequei em algumas coisas que eu disse. Fiquei, por exemplo, na técnica ali, e tava com isso na minha cabeça, e daí eu ficava agoniado quando via alguma coisa que eu, digamos, que estava sendo feita equivocadamente. E aí isso acabou também fechando algumas portas, talvez. porque parecia soar algumas arrogante. pontes, né? Parecia soar arrogância, falando, não, ele é só aquilo, não dá, muito fechado. Mas cara, era um ponto negativo que eu reconheço hoje, meu, mas, cara, eu tava tão focado naquilo que Fazia sentido na época. Fazia sentido pra mim na época, cara. Então, isso eu acho que foi assim, seria o principal conselho. Se eu fosse mais aberto, eu acho que eu teria aprendido mais, cara. Eu teria conseguido mais oportunidades. E, assim, agradeço tudo que aconteceu na minha vida. Pô,
a minha escola foi aí o 460, cara. Foi o que mudou a minha visão de treinar. Foi tudo. Foi o que me fez sair lá de São Sebastião, porque quando eu estava em São Sebastião que eu conheci o 460. Eu falei, aqui não vai dar certo, eu preciso estar em outro lugar para estar aprendendo mais. Então, eu estava tão focado que acabei me fechando demais para outras coisas. Eu lembro, cara, ó, eu fui uma vez, a gente ganhou um curso, era ENAF. E daí, cara, o ENAF a gente ganhou um curso aqui, a gente era estagiário na época, a gente ganhava os cursos que a gente queria fazer, mas tinha uns que, pô, não tava muito afim de fazer, porque é isso, tá, a minha cabeça não tava certinho. E aí, poxa, não, foi fazendo um curso, e aí era a Cida Conte. A Cida Conte, pô, referência na área, depois aí com vocês, nas feiras que a gente foi, tive a oportunidade de encontrar com ela novamente, mas na época era só um moleque estagiário ali, e aí ela tá falando de ginástica. E eu tava um pouco assim, aparência, postura de tipo, desmotivado. Eu levei uma bronca dela, cara, no meio de mó galera. Aí, no Fitness Brasil em Santos, que a gente tava com a Mob Bar. Eu encontrei com ela. Tava o Miltinho e o Vinícius, a gente fez a apresentação e ela tava vendo. Eu falei, você não lembra de mim, mas eu preciso falar. Eu preciso falar, eu lembro de você e eu preciso falar com você. Primeiro eu quero te agradecer, porque eu era aquele garoto lá do ENAF de São José dos Campos, um estagiário, aonde você me deu uma pequena bronquinha ali, pela minha postura meio não muito animada. Vicente. Hoje, na hora que eu te vi olhando a apresentação, eu falei, já veio um filme na minha cabeça. Legal. E aí eu falei, agradeço por essa bronquinha que eu levei. Agradeço, de verdade. Foi legal, pô, ter vivido esse momento. E foi através do 460. Vocês. Pô, que legal, Carlinhos. Cara, muito obrigado por compartilhar a tua história. Eu tenho certeza que quem puder assistir, ouvir isso aqui vai se inspirar muito. Para mim, cara, foi um prazer, sabe que sou fã do teu trabalho, aprendi bastante ouvindo hoje. Espero que a gente possa falar mais, Carlinhos. Eu agradeço, Lu. Poxa, que honra, cara, ouvir tudo isso de você. Valeu. Uma honra. Muito obrigado. Valeu. Valeu.